minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. A nossa mensagem de hoje, eu quero começar conversando com você sobre Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 22. Sabe que o homem sempre se perdeu no meio da religião, no meio da confusão que ele vive nesse mundo, e tratando-se de oferta ao nosso Deus, sacrifício para Deus, o homem se perdeu. Deus sempre exigiu do homem que ele mostrasse a obediência com respeito àquele que ele havia revelado para ele. Mas o homem acha que o sacrifício que ele faz vai cobrir pecado, vai dar realmente o resultado que ele espera. Deus sempre falou que a obediência nossa, a santa palavra dele, é que vai dar o resultado que nós precisamos. Olha o que ele diz para o profeta Samuel. Nós conhecemos um pouco desse profeta que Deus levantou desde o seu nascimento para estar auxiliando o homem. No versículo 22 ele diz: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então imagina, melhor que gordura de carneiros, né? Agora, nós sabemos que na antiga aliança, a lei exigia do homem o sacrifício de animais, o derramamento do sangue para encobrir o pecado do homem até que chegasse o fim da lei e chegasse o Messias, chegasse o sacrifício perfeito que o próprio Deus ia fazer em prol dos nossos pecados. E ele mostra isso de uma forma tão bonita que ele entrou nesse mundo e se fez carne e foi imolado, foi pregado em uma cruz por amor de cada um de nós. Mas o que eu quero mencionar um pouco mais é que o homem não parou por aí. O homem moderno, o homem dos nossos dias, o homem religioso, continua também exigindo dos seus adeptos sacrifícios. Sacrifício em prol de atingir um objetivo que a pessoa está querendo. Deus não está olhando para isso. Deus quer a nossa obediência. E hoje nós estamos no período do Evangelho. E no texto nós vamos ler agora em Hebreus capítulo 10, mostra que o sacrifício que foram feitos no passado tinha que ser repetido ano após ano para os mesmos pecados. Sacerdotes morriam, sumos sacerdotes morriam e eram levantados muitos. Mas no sacerdócio de Cristo foi um sacrifício uma vez por todas, para sempre. Acompanha comigo um pouco da leitura. Capítulo 10 de Hebreus, a partir do versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesse sacrifício fez-se recordação de pecados todos os anos. Então, o pecado do homem era recordado todos os anos nesse sacrifício que era feito. Deus estava vendo tudo isso. Por isso, ele queria a obediência do que o pecado, porque havia uma matança muito grande de animais. Era um derramamento de sangue muito grande. Sabemos que isso hoje, nos nossos dias, se tivesse acontecendo, não seria possível, porque hoje nem a lei permite fazer tal coisa, né? Derramamento de sangue em sacrifício de animais. Mas veja o que Deus fez. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes removam pecados. E hoje, quero parar um pouquinho e conversar com você. Quantas penitências,
quanto sacrifício é feito em prol de conseguir alguma coisa, de alcançar alguma bênção, de pagar pecados. Temos uma ideia muito errada, que é ensinada pelos líderes religiosos de pagar os pecados com dinheiro, com sacrifício de animais, com outros tipos de sacrifício de joelhos, de caminhada a longos quilômetros, sacrifício de ficar sem comer uma semana, eu estou falando uma semana exagerando, e daí por diante. Mas olha o que Deus fez no versículo 6, 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e ofertas não quisestes, antes um corpo me formastes. Lembra o que Samuel falou? Deus quer obediência e não sacrifício. Deus se agrada muito mais no obedecer do que a gordura de um carneiro. Será que Deus mudou? Não, Deus nunca se agradou disso no passado e Deus nunca se agrada hoje no presente. Deus quer a nossa obediência. Não é com dinheiro que eu vou comprar a consciência de Deus. Não é com uma caminhada de quilômetros até determinado lugar que eu vou ganhar a consciência de Deus. Não é com sacrifício de animais que eu vou ganhar a consciência de Deus hoje. Não é com sacrifício nenhum, porque Deus nunca se agradou de tais sacrifício. Deus se agrada com a obediência. Aí ele diz um pouco mais: não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Deus nunca gostou disso. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O próprio Jesus falando. Eu estou escrito, Pai, no livro, no rolo das Escrituras. Eu estou presente agora para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Aí ele diz um pouco mais: a meu respeito, para fazer, Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifício e ofertas não quisestes, nem holocaustos ou oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. E hoje, segundo a lei, como tem realmente exigido do homem que quer morar com Deus sacrifício baseado na lei. Aqui o próprio Jesus está falando que, olha, isso não tem valor perante Deus, mas o homem continua. E muito mais hoje ainda com respeito ao dinheiro, usando a lei da antiga aliança que já foi removida inteiramente por Cristo e encravado na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao versículo 15, removeu inteiramente o escrito de dívida que era contra nós, que era prejudicial, removeu inteiramente e encravou na cruz, dando a liberdade para a gente estar servindo a Deus em espírito, na obediência. Aí ele fala um pouco mais. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus falou isso. Pai, eu vou passar por um sofrimento. Se for possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas contudo, que não seja o que eu quero, mas que seja feita a tua vontade. E assim Jesus entregou o seu corpo para ser pregado em uma cruz, em sacrifício por cada um de nós. Esse é o sacrifício perfeito. Jesus pagou tudo isso. Lembra bem, o sacrifício que Deus quer de você e de mim é a nossa obediência aos seus ensinos, aos seus mandamentos. E o que Ele vai nos dar em troca? A vida eterna. Essa vida que nós almejamos. Porque o sofrimento eterno também nos espera, mas a vida eterna é o que vem em primeiro lugar. Aí ele diz: remova o primeiro e estabeleça o segundo. Pai, remove a primeira aliança. Eu estou cumprindo ela numa cruz. Remove a primeira e estabelece a segunda, porque a segunda ela é feita com promessa. Essa promessa é a vida eterna.
A segunda aliança tem sacrifício perfeito, que é o sangue de Jesus, o sacrifício dele. A primeira aliança foi provisória, foi por um tempo, até que chegasse o Messias, o Salvador. Ele já chegou e ele está aqui, ó Pai. E assim nós podemos entender. Ele diz ainda no versículo 10, olha que maravilha. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Nessa vontade de salvar o homem, é que temos sido santificados, separados por meio da obediência, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sumo sacerdote, ou todo sacerdote, se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecado. O sacrifício da antiga aliança nunca removeu o pecado de ninguém. Os judeus se consideravam livres do pecado, mas quando Jesus chegou, você pode ver que o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, ele falou, nós, nascidos não no pecado entre os gentios, mas perante Cristo somos pecadores, senão não havia necessidade dele. Então Jesus veio para os judeus, veio para os seus, para pagar o pecado, porque os sacrifícios que haviam feitos por falta da obediência do povo na antiga aliança não foi suficiente para salvá-los do pecado. Então tem que remover o pecado, né? E assim Jesus veio para remover o pecado uma vez por todas, né? Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Uma única vez. Jesus, com um único sacrifício, perfeito perante Deus e perfeito perante nós. Por isso, alguém que pedir para você fazer um sacrifício, seja com dinheiro, seja de caminhada de joelho, subir uma escadaria de joelho, ou outro tipo de sacrifício, é em vão. Deus não se agrada com sacrifício, mas uma coisa ele te pede: seja obediente à palavra dele, aproxime-se dele. Foi por isso que ele morreu. Ele veio a esse mundo, morreu em prol dos nossos pecados e pagou o preço. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estratos dos seus pés, por baixo dos seus pés. Quais são os inimigos de Jesus? Muitos homens, mas acima de tudo está o adversário número 1, que é o Satanás. É o maligno. É ele que tem convencido os homens religiosos a impor sobre você tais sacrifícios. Ao invés de ensinar para você a obedecer os ensinos de Deus, estão colocando sacrifícios penosos sobre os seus ombros para você carregar. Mas lembra que sacrifício nenhum vai mudar a posição de pecador diante de Deus. Você precisa de Jesus. Ele fez o sacrifício perfeito e agora está à destra do Pai, aguardando que os seus inimigos sejam postos embaixo dos seus pés. Número 1, o espírito maligno da desobediência e tais homens que estão hoje vestidos com pele de lobos, né? Peles de cordeiro, mas são lobos vorazes, aqueles que estão destruindo o rebanho que quer servir a Deus. Lembre disso, a obediência aos seus ensinos não precisa de sacrifício nenhum. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrato dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Com um sacrifício, ele aperfeiçoou tantos quantos estão sendo separados para a vida eterna. Quem são os que estão sendo separados? Aqueles que obedecem aos ensinos do Evangelho. Aqueles que não voltam na antiga aliança para pegar nada, para acrescentar na nova aliança, aqueles que ficam dentro da nova aliança para praticar o Evangelho de Jesus Cristo. Olha o que ele diz no versículo 15. E disto nos dá testemunho
também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, a lei da nova aliança, e sobre a sua mente as escreverei. Aprenda o Evangelho, guarde no coração esse sentimento de gratidão a Deus. Seja liberto, fique livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei nessa nova aliança. Aceita o sacrifício de Jesus e não o sacrifício de homens. Jesus pagou o preço. Seja livre. Aí conclui e acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Jesus pagou tudo. Jesus pagou o preço que estava destinado a todos nós. Hoje nós somos livres para servir Ele em liberdade. Não volte de novo ao jugo de escravidão, seja da antiga aliança ou seja de homens impostores que, dizendo-se ser servos de Cristo, estão fazendo de você um comércio. Estão fazendo de você um trabalhador para satisfazer o seu ego. Estão fazendo de você um escravo, novamente. Que Deus nos ajude e nos abençoe a manter a pureza do Evangelho em nossas vidas, para sermos luz, para brilhar para os nossos vizinhos, outras pessoas que estão em volta de nós. Que Deus te abençoe. Se já é inscrito em nossa página, continue conosco. Mais uma coisa eu te peço, seja um mensageiro do Senhor. Envie essa mensagem, se ela é especificamente boa para você, envie para outras pessoas que você também ama e quer que eles morem nos céus um dia para receber o galardão da vida eterna. Se você só está nos visitando, sejam bem-vindos, todos. Se querem receber novos vídeos e ser notificado, fique à vontade para se inscrever. Lembre que a mensagem do Senhor é para todos nós. É ela que nos dá a liberdade das garras do mundo religioso que não obedece a Deus. Isso foi no passado, na antiga aliança, e ela continua sendo na nova aliança. Somos livres para servir o Senhor.